Olá, Primeira Igreja Batista de Figueira. Para quem não me conhece, meu nome é Natasha Porcino, eu sou psicóloga. Fui convidada para estar aqui com vocês hoje, compartilhando e complementando a lição número 3 da revista Palavra e Vida. E a lição tem o título de Ansiedade e a Depressão por conta da perda. Desejo compartilhar com vocês um pouquinho hoje do que a psicologia fala sobre a perda e pode fazer através da perda. Afinal, a perda, a morte, falar sobre morte já é algo para nós seres humanos ruim na maioria das vezes, Nós não entendemos a morte, nós não somos acostumados com a morte. A gente usa até codinomes para falar sobre a morte, Partiu, descansou. É difícil falar até a palavra morte. Nós não fomos criados, acostumados a lidar com isso. Desde pequeno, quando a gente vai falar de morte, aí sempre tem alguém que fala assim, vira essa boca pra lá. Ou quando a gente vai dar algum exemplo, ai, Deus me livre, mas se morrer? Então, com isso, nós crescemos e aprendemos que a morte é algo assustadora, ruim. Há um mistério muito grande em torno da morte. Nós, seres humanos, temos a necessidade de entender coisas. Nós descobrimos coisas, os cientistas estão aí, todos os dias descobrindo coisas. E a morte é uma das coisas que o ser humano não consegue descobrir. Existem várias teorias, existem várias religiões, mas a realidade é que nós nunca tivemos uma experiência de morte para contar. Então a morte, com isso, se torna algo muito assustador, vago, sombrio, frio, negro. Quando a gente vai usar alguma cor representando a morte, a gente usa o negro, porque tem a ver com aquilo que não tem fim. E aí, nós cristãos, não sei se você que está recebendo esse vídeo é cristão, de repente você não é, mas fica por aqui porque você tem muito a aprender com a gente. Através da psicologia, que não é só para nós cristãos, você pode ser consolado, pode ser tratado, pode ser curado. Então fica e assiste aqui com a gente. Então a morte, ela é um processo muito complicado para nós seres humanos. E aí nós nos deparamos agora com a pandemia. A pandemia que traz pra gente uma ansiedade, um momento muito único, muito diferente, porque nunca vivemos. Aqui no Brasil, nunca tivemos. Aqui no Brasil não temos terremoto, não temos tsunami, não temos maremoto, não temos guerra. E aí nos deparamos com a pandemia, que não é só aqui no Brasil, é algo mundial. Pessoas, milhares de pessoas morrendo. Aí, no início, nós víamos aqui no Brasil só pela televisão em outros países acontecendo. Mas pouco a pouco foi chegando perto da gente. E aí, os rostos e os nomes passaram a ser de pessoas conhecidas. Vocês aí da igreja de Figueira, tiveram perdas. Na minha igreja também tivemos perdas. Nós conhecemos pessoas próximas, amigos, família, que perdemos pessoas para o coronavírus. Se você está assistindo e perdeu alguém para essa doença, eu lamento e sinto muito por sua perda. Fica vendo esse vídeo, assiste com a gente, porque certamente algo vai poder consolar o seu coração. Então nós nos deparamos com a pandemia, onde existe agora uma comoção geral em relação à morte. Isso significa que a morte, ela é dolorida não só para quem está vivendo, mas para quem está vendo também. Então você que tem contato com alguém que perdeu alguém, você provavelmente está sofrendo com essa dor. Quando a gente olha na televisão, na internet, quando a gente vê notícias, nós também sofremos com essa dor, porque a morte, ela é dolorida também para quem vê. Então, cada um de nós temos a nossa maneira de lidar com a morte. Porque nós somos seres humanos e nós somos diferentes, temos culturas diferentes, personalidades diferentes. Então, diante da morte, nós também temos diferentes maneiras de encarar. Mas na psicologia, nós acreditamos que existem 5 estágios importantes e onde a maioria das pessoas passam por esses estágios diante da morte.
E aí, eu particularmente tenho uma experiência diária com a morte, porque trabalho num hospital. E nesse momento, né, de pandemia, mais ainda, esse momento se intensificou. E diariamente tendo contato com essas famílias, participando de notícias de óbito, lidando com pacientes em estado terminais, eu posso observar todos os dias as diferentes reações que nós, seres humanos, temos em relação à morte. E o primeiro estágio que a psicologia diz pra gente, né, é a negação. Aí a gente vai falar de dois momentos. Tanto o paciente que sabe que vai falecer, que está em cuidados paliativos, que está no momento terminal, quanto a própria família, que está vivendo isso junto com esse paciente, com essa pessoa, ou acabou de perder o seu familiar, o seu ente querido. E aí vem a negação, que é não acreditar. E aí as pessoas que estão doentes, né, e estão passando por esse momento, tendem a negar. Não é verdade. E aí começa a procurar vários médicos. Esse diagnóstico eu não aceito. E aí começa a procurar fazer vários exames, numa maneira de negar essa notícia ruim. Ou quando alguém perde um ente querido, tem a tendência primeira de negar. E aí eles perguntam, né, se já aconteceu com você, talvez você tenha passado por isso. De negar. Será que é mesmo? Você conferiu? Não tá dormindo? Tem certeza que é essa pessoa? Tem certeza que é meu familiar? E aí acontece a negação. É natural ter a negação, afinal, por que morrem crianças? Por que morrem pessoas boas? Por que morrem pessoas que não estavam doentes? Por que morre a sua mãe, o seu pai, o seu irmão? Por quê? E aí nós, seres humanos, somos envolvidos nessa situação de luto. E a negação é normal acontecer, mas ela passa logo. Porque não tem, né, diante dos fatos, não há como negar. E aí a gente geralmente vê um segundo estágio, que é a raiva. As pessoas ficam com raiva, né? Por que eu tô doente? Por que logo comigo? Por que eu vou morrer? Ou então, por que eu perdi logo eu? Por que eu perdi a minha mãe, meu pai? Por que eu perdi aquele ente querido? E aí fica com raiva do médico, fica com raiva do psicólogo que foi dar a notícia, fica com raiva do hospital, fica com raiva de si mesmo, no caso do familiar que tá ficando. Fica com raiva de Deus. Por que Deus permitiu que isso acontecesse? E aí tem um terceiro estágio, que é a barganha. E aí a gente tenta negociar com Deus. Ah, Deus, ah, Senhor, se o Senhor me curar, eu não vou fazer mais nada disso, eu não vou mais pecar, eu não vou mais fazer isso, e aí faz várias promessas. Da mesma forma, o familiar que perdeu lá o seu ente querido. Senhor, se o Senhor ressuscitar, por que o Senhor não ressuscita? Eu faço tudo, levanta. E aí vem esse momento de barganha, que vem seguido a um outro momento, talvez mais conhecido por todos nós, que é a depressão. E aí a depressão, ela vem diferente para cada um. Porque o momento de depressão, eu sei que a colega, a psicóloga, na lição anterior falou sobre depressão, né? Então provavelmente ela explicou para vocês os estágios da depressão, como funciona. Mas a depressão, dentro do luto, dentro da perda, ela pode ser um momento muito rápido, um momento vivenciado normalmente, mas também pode ser um momento onde os familiares, ou até mesmo a pessoa que está no estado terminal, entre no longo período de depressão, desistindo da vida, desistindo de viver, né, entrando aí em grandes transtornos emocionais. Então a depressão, ela é um dos estágios do luto que pode passar breve, né? Onde a pessoa quer ficar isolada, chora muito, é um momento onde a ficha cai, né? Realmente morreu, enterrou, não tem mais jeito, e aí vem esse momento de depressão. Mas como eu disse, ele pode passar rápido ou ele pode demorar. Se você vive num momento de depressão, em um longo período, porque você perdeu alguém ou porque você está no momento de uma doença muito grave, procure ajuda. Procure ajuda psicológica, porque você pode passar por esse momento tendo uma qualidade de vida, passando por esse momento com mais leveza, com mais tranquilidade.
E aí vem o quinto e último estágio, que é a aceitação. Não tem jeito, né, gente? Quando nós vivemos diante da morte é algo que não tem jeito. E a aceitação, ela vem, uma hora ou outra ela vem, que é quando nós entendemos que aquele nosso familiar, aquela pessoa que nós tanto amamos, morreu, partiu, descansou, foi para o céu. E aí cada um vai usar, né, a sua linguagem para aceitar, para justificar o fato da morte. Mas eu disse para vocês que eu trabalho no hospital, né, e tenho uma vivência diária com a morte. Mas a morte não entrou na minha vida de agora e eu queria contar para vocês uma questão importante da minha vida. Eu lidei com a morte desde criança, porque a minha mãe faleceu quando eu tinha 10 anos de idade. E ela não faleceu repentinamente, ela faleceu de câncer e foi uma doença terminal, onde ela sofreu durante alguns anos, durante mais ou menos 3 anos. E durante esse período, né, dos 6, dos 7 aos 10 anos, eu pude vivenciar a minha mãe operando, tirando os seios, né, fazendo a operação de mastectomia, fazendo quimioterapia, radioterapia, perdendo o cabelo, perdendo as forças e o câncer dominando o seu corpo até que ela teve uma metástase e faleceu. Muitas experiências eu vivi nesse momento. Criança, né? Uma criança não deveria viver isso. A gente pensa, né, como ser humano. Por que uma criança deveria viver isso? Mas eu quero dizer para vocês algo muito importante. Nós precisamos seguir. Nós precisamos viver. Se você perdeu um ente querido e está vivendo esse momento tão ruim, viva esse momento, é dolorido mesmo. É quase insuportável, às vezes é insuportável essa dor. É inexplicável também, às vezes, por mais que nós creiamos na Bíblia ou na religião que você crê. Mas é algo muito dolorido, então viva esse momento dolorido, viva esse momento de luto, sofra, chore, mas erga sua cabeça em seguida. Viva a vida. E aí, algumas coisas me ajudaram a chegar aqui até hoje. Hoje eu tenho 34 anos, sou casada, sou feliz. Sou uma pessoa realizada. Sim, sofro, choro, sinto falta. Dia das Mães, alguns momentos importantes, no meu casamento, nos meus 15 anos. Não tenho filhos ainda, mas pretendo ter vários momentos onde eu gostaria de tê-la ao meu lado. Mas algumas coisas nesse momento me consolam e me ajudaram a vivenciar o que eu vivencio hoje. E o primeiro deles foi a terapia. Lá quando eu era criança, eu passei por momentos de terapia, aonde eu e meu pai, na época, fomos acompanhados por uma psicóloga, que nos ajudou a entender aquele momento onde minha mãe estava partindo. Estava todo dia indo embora um pouquinho. E aí, durante a terapia, né, me ajudou a vivenciar esse momento. Uma outra questão muito importante que me ajuda a vivenciar esse momento é a fé em Deus. E lá em Filipenses 3, no versículo 20 e 21, eu vou ler rapidamente para vocês, diz o seguinte: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do domínio. Ele transformará nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Então todos nós, um dia eu vou encontrar ela, um dia nós iremos nos encontrar no céu. E a terapia novamente, ela continua na minha vida. E hoje ainda trabalho, né, isso dentro de mim, os momentos de frustração e tristezas, porque eles vêm. Mas eu hoje posso dizer que sou liberta da dor, do luto, da perda, e vivo com a esperança, e você também pode viver. Então busque ajuda, tenha fé em Deus. E uma coisa muito importante que eu não posso deixar de dizer para vocês: a vida é linda. A vida, ela tem excelentes oportunidades lindíssimas para mostrar para você que você pode ser feliz. Então, se você está sofrendo um momento de luto, calma, viva o seu momento, mas tenha a certeza de que a vida é linda e que a vida tem muitas oportunidades, que Deus ainda tem muitas oportunidades para você. Eu espero ter
compartilhado algo importante com vocês, que vocês tenham aprendido. Foi um grande prazer e uma honra estar aqui nessa igreja que marcou a minha vida, literalmente, através de uma Arca Radical. Desejo a vocês um dia de paz, um dia de amor e obrigada pela oportunidade.